Então, gente, na aula, na aula anterior, a gente viu uma introdução, né, sobre o reino Animalia, introduzindo, fazendo uma introdução aí à zoologia. E só recapitulando algumas coisas importantes, né? Então, sempre fiquem atentos àquela questão da apomorfia, tá? Dos animais. Então, o que que todo animal tem em comum? A questão da blástula, formação da blástula, tá? Na fase embrionária. E aí eu tava até discutindo isso com o Pedro um dia desses, que Maria, nerd, né? Nerd gosta de ficar discutindo essas coisas. Tem vários autores que não consideram os poríferos animais, né? E por mais que eles formem blástula, tem muita gente que acha que eles não são animais, né? E aí existe esse impasse, só para vocês ficarem atentos também, tá? Então, a apomorfia do reino dos animais é a questão da formação da blástula, né? E começando pelo filo porífera, a gente vai ter essa galera aqui, né? Principalmente as esponjas do mar, né? Decepcionei vocês, não coloquei o Bob Esponja. Vocês estavam esperando, eu tenho certeza. Enfim, só relembrando, eu falei na aula passada também que os poríferos, eles estão separados num grupo diferente. Eles estão separados, eles são chamados de parazoários. Exatamente por quê? Porque não formam tecidos verdadeiros. Como eles só vão até o estágio de blástula, não fazem gastrulação, eles não formam tecidos verdadeiros. Então, a gente não tem a presença nem de ectoderma, endoderma, muito menos mesoderma, certo? E isso influencia em quê? Influencia, minha gente, aqui na formação, ó, de células com grau de independência. Então, como a gente não tem gastrulação, não tem formação de folhetos, não tem formação de tecido, não tem formação de um conjunto de células especializadas, organizadas ali, num espaço definido. A gente tem células diferenciadas, espalhadas, né? Cada uma cumprindo a sua função. Então, elas têm esse grau de independência. Então, ali, elas não estão numa forma de tecido. A gente também tem que nesse filo, né? As larvas, elas são móveis e os adultos são sésseis. Então, a gente tem a formação, depois eu vou mostrar mais lá na frente, né? A formação, eu esqueci agora o nome da larva, é um nomezinho feio, mas, enfim, vou ficar devendo para vocês. E ela é uma larva flagelada, né? E por isso ela é móvel. Quando ela se fixa para formar um indivíduo adulto, esse indivíduo adulto ele se forma de forma séssil, não se movimenta, vai ficar paradinho ali. Outra coisa importante, os poríferos são animais filtradores. O que significa isso? São animais que trabalham filtrando grandes quantidades de água. E eles fazem isso por quê? Eles precisam fazer isso para se alimentar e para interagir com o meio. Então, eles possuem um corpo cheio de poros, né? Por isso que o nome do filo é porífero. Pore vem de poro e fero é ferre, de possuir poros. Então, é um corpo cheio de poros para possibilitar essa característica de filtração. E através dessa filtração,
que ele obtém os nutrientes do ambiente, tá? E uma característica importante, minha gente, dessa forma, né, de filtrar, é que os poríferos são ótimos biomarcadores. O que são biomarcadores? São aqueles seres que interagem com o meio e são extremamente sensíveis às alterações desse meio. Tanto alterações de oxigenação, de poluição, salinidade, presença de compostos químicos, de metais pesados. Então, os cientistas, eles conseguem utilizar esses seres como uma forma de extrair informações do ambiente. Informações que vão ficar registradas ali por causa do hábito de filtração. Quando eles filtram, qualquer substância vai ficar retida ali. E não só isso. Esses animais, eles são extremamente sensíveis às condições do ambiente. Então, por exemplo, às vezes não é nem só poluição. Uma alteração na salinidade já faz com que esse animal ele sobreviva ou ele crie uma forma de reprodução muito específica, que é uma forma de reprodução assexuada, né? Então, assim, são ótimos biomarcadores. E fiquem atentos, porque isso é muito interessante para cair no Enem. Eles gostam muito de cobrar isso. Também possuem, gente, grande riqueza bioquímica. E essa riqueza bioquímica é por possuir diversas moléculas que podem ser aproveitadas por exemplo, na indústria farmacêutica. Principalmente, eu estava pesquisando, eles produzem substâncias que podem ser utilizadas, por exemplo, como anticancerígenos, né? Então, a indústria farmacêutica explora bastante. E essa riqueza, ela vem principalmente dessa última característica aqui, minha gente. Alta capacidade regenerativa. Não sei se vocês lembram, mas os poríferos são seres que têm uma riqueza imensa de células pluripotentes e totipotentes, que podem se diferenciar em qualquer célula que o porífero esteja precisando, ou para se reproduzir, ou para recompor uma parte da estrutura perdida. Então, essas células, elas têm uma propriedade interessantíssima do ponto de vista bioquímico, fisiológico, né? E são células muito estudadas. E engraçado é que o mais interessante é que essas células, elas estão amplamente disponíveis na estrutura do porífero no indivíduo adulto. E isso é muito raro. A gente vê isso muito nos poríferos e nos quinidários, que tem uma estrutura corporal menos complexa, né, comparado aos outros filos. Quanto mais você vai progredindo nos filos, mais a estrutura corporal vai ficando complexa e mais difícil vai sendo desse ser se recompor, porque é muito complexo, né? E você tem um conjunto integrado de tecidos, de células, né? Eu estava até pensando esses dias também, estudando sobre o assunto, que é muito doido como o nosso corpo, ele depende completamente da comunicação celular. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente, sem comunicação celular efetiva, o nosso organismo não funciona. Não funciona nada. Porque o que adianta você ter um monte de tecido especializado se eles não conseguem se comunicar e se autorregular?
né? E é para isso, e é por isso que a gente tem um monte de molécula química, de citocina, de peptídeos, né? De hormônios, de polissacarídeos que podem ser utilizados na comunicação, de receptor, né? Proteína que funciona como receptor. Gente, é muito, muito, muito doido. Você fica pensando assim, né? Tá, ok, a gente tem um sistema nervoso central que onde está ali a nossa consciência, a nossa cognição, mas a comunicação celular a gente não controla não, né? E é uma coisa extremamente refinada, extremamente específica e tudo depende disso, né? Se a gente não tiver cognição, o resto funciona. Mas se o resto não funcionar, né? Não, minha filha, nenhuma cognição consegue se sustentar, né? Nenhuma consciência consegue se sustentar. E aí, os poríferos, eles também têm um alto grau de organização nessa comunicação celular. Porque como você não tem tecido, as células elas precisam ter ali todo, né, toda uma capacidade de comunicação entre elas. E é por isso, minha gente, que mesmo os poríferos não tendo um sistema, a presença de um sistema nervoso, né, de células nervosas, mas ele tem uma propriedade de irritabilidade, como todo animal. A irritabilidade não é ter sistema nervoso, não é baseada em ter um sistema nervoso, células nervosas. É a capacidade de você reagir a estímulos do ambiente. E essa reação ela tem que ser rápida. Para ela ser rápida, ela depende de uma comunicação celular rápida e efetiva. E isso os poríferos têm. As células, elas se comunicam com substâncias químicas, né, com processamento químico, de forma muito boa. E é por isso que esses animais têm essa capacidade de irritabilidade, certo? Vamos passar para frente. Qual é a estrutura desses animais? A gente tem uma estrutura básica, certo? Que é formada pelo quê? Formada por três coisas. Você tem que pensar. Quando você pensa num porífero, na estrutura dele, você tem que pensar numa parede corporal, na presença da parede corporal, isso aqui, certo? A gente tem que pensar na presença de uma espongiocele ou átrio, que é essa cavidade central onde circula a água. E a gente tem a presença do ósculo, que é uma abertura superior por onde essa água sai, porque ela tem que entrar e sair. Tem que ter um fluxo, né? É que nem a questão da maré, ou mesmo a própria osmose, né? Você tem que ter ali um fluxo, não importa como. E eu vou já explicar como que esse fluxo no porífero ele é criado. Porque senão a água fica parada lá. E ele não consegue nem filtrar. Ele consegue filtrar porque existe esse fluxo, né? Então, tem essa abertura, um ósculo. E aí eu pergunto para vocês. Primeira pergunta. Vou lá no chat. Por que, por que o ósculo não é considerado uma boca? Respondam aí. Alguém sabe? Hambúrguer? Meu Deus, vocês estão falando de hambúrguer.
Não, não é por causa da digestão mecânica. Mas tem relação. Bora. Mais um, mais um pitaco aí. E essa pergunta é boa porque, né, ela não é fácil de encontrar. Então, se forem pesquisar, não vão encontrar fácil. Pensem aí um pouquinho. Por que que não é uma boca? Quem tem boca? Quem é que tem boca? Bora, minha gente. Vai, fala aí qualquer coisa. Opa! Opa! Rapaz, um chute agora, Linda, agora o teu chute foi quase. Não é a questão do sistema digestivo completo, é a ausência de um sistema digestório. Pô, para você ter uma boca, você tem que ter um sistema digestório, né? E os poríferos não têm. É por isso que essa abertura é chamada de ósculo, não de boca. Porque, por exemplo, os quinidários, que a gente vai ver, né, mais um pouquinho mais na frente, eles não têm sistema digestório completo, mas tem boca. Né? Exatamente, não é para nada. Pronto, então a gente tem, né, o ósculo, a parede e a espongiocele. E aí, em relação à parede corporal, vocês têm que pensar em três partes. Essa parede corporal é formada por três partes. Uma parte externa, uma parede externa, que ela vai ter um revestimento, vai ser formada por um revestimento de pinacócitos, que é um tipo de célula achatada responsável por fazer esse revestimento, né, do bicho por fora. A gente vai ter uma parede intermediária, que a gente chama de mesoílo. Esse mesoílo, ele vai ser muito rico em colágeno, vai ter células como, por exemplo, o amebócito, né? Vão ter células que se locomovem e que se diferenciam. Então a gente tem coanócitos, a gente tem a presença de arqueócitos, vou explicar cada uma, né? E a gente também tem a presença, minha gente, de algumas bactérias simbiontes nesse mesoílo. É, isso é uma informação bem interessante. E depois do meso, e na parte mais interna, a gente vai ter essa parede interna, que vai estar revestida principalmente por quem? Pelos coanócitos. Então, minha gente, quando vocês pensarem em porífero, vocês têm que lembrar dessa célula chamada coanócito, que é inclusive a célula que é muito parecida com o ser primitivo precursor ali de todo o grupo dos animais. Vocês lembram que eu falei na aula passada? Pronto. Que tinha exatamente esse formatozinho, né? Arredondado, com um colarinho de miofilamentos e um caramba, esqueci o nome disso. Flagelo. E um flagelo, tá? Então, pensou em porífero, lembrou de coanócito. Por favor, lembrem do coanócito. Vou explicar cada célula, tá?
Então, de fora para dentro, a gente vai ter o pinacócito, que vai fazer esse revestimento externo, principalmente, mas a gente também tem a presença dele no revestimento interno, mas ele é mais no externo, ele é mais importante no revestimento externo. A gente tem a presença também, ó, gente, no mesohilo de esclerócitos e escleroblastos. A literatura, ela diverge em relação a essas células. Tem autor que diz que é a mesma coisa, mas tem autores que consideram estágios diferentes da mesma célula. Aí vocês podem associar, sabe com o quê? Com as nossas células que produzem matriz óssea, por exemplo. A gente tem dois tipos de célula: o osteoblasto e o osteócito. Lembram disso? O osteoblasto é a célula jovem que vai secretar a matriz. Quando essa célula secretou a matriz e ficou envolta por ela e se tornou uma célula madura e aprisionada, ele vira o quê? Osteócito, né? Então, são estágios diferentes da mesma célula, tá? A mesma coisa, escleroblasto é a forma jovem e esclerócito é a forma mais madura da célula. E já puxando um gancho disso daqui, o que o esclerócito faz? Ele é responsável por secretar espículas. Espículas do tipo calcária, tá? Porque essas do tipo calcária, elas são secretadas externamente. Você precisa de mais de um esclerócito para secretar uma espícula calcária, CaCO3. A gente também tem espículas de sílica, né? SiO2, SiO3, CaCO3, SiO2, se eu não me engano. Enfim, de sílica, tá? A gente tem esses dois tipos de espícula. As de sílica e as de carbonato de cálcio, calcário. Então, o esclerócito vai produzir as de carbonato de cálcio, enquanto que outro tipo de célula vai produzir as do tipo sílica. E essas de sílica, elas são produzidas internamente, diferente das de carbonato, tá? Que mais? Essas espículas, elas vão estar presentes no mesohilo, e elas vão ser importantes para formar uma espécie de endoesqueleto, né? Que nem a gente. Um esqueleto que está ali pelo meio da estrutura do animal para servir de sustentação. E além dessas espículas, a gente também pode ter a presença de espongina, que é um tipo de proteína que vai ser secretada ali nessa matriz do mesohilo, e ela é mais maleável. Então, você tem espécies na natureza, você pode encontrar espécies com endoesqueleto só de calcário, ou endoesqueleto só de sílica, ou então só de tudo misturado, né? Inclusive com espongina. Ou você pode ter endoesqueletos que são formados só por espongina. E são essas espécies que vão originar aquelas buchas que a gente usa para banho, né? Por isso que elas são macias, porque ali a gente não tem espícula, a gente só tem espongina, certo? Que mais? Daí, ainda no mesohilo, a gente tem a presença dessas células chamadas de amebócitos. É um grupo de células que pode se diferenciar em alguns outros tipos, tá? Não vem aqui ao caso, porque é algo muito específico. Mas esse amebócito, tanto o amebócito
quanto o coanócito, eles vão estar responsáveis pela digestão. Então, a gente vai ter a digestão intracelular dos nutrientes captados na filtração, certo? E detalhe, são células que se movem, elas têm uma capacidade móvel. Por isso que é chamado de amebócito, porque elas conseguem fazer esse movimento ameboide, conseguem percorrer o mesoílo. Outra célula importante, gente, é o porócito. O porócito é uma célula que ela transpassa toda a parede corporal do porífero. Então, ela vai desde a parede externa, passa pelo mesoílo e cai na parede interna. É através dessa célula, desse porócito, que vai ser possível a entrada de água. Então, ele direciona a entrada de água para dentro do porífero, certo? Possibilita a passagem de água. Então, tá aqui, né? A presença do ósseo. Então, vai formar os poros. E por último, e não menos importante, por último não, porque tem o arqueócito, vou explicar já já. A gente tem o coanócito, que vai estar revestindo internamente aqui a espongiocele. E qual é a especificidade desse coanócito? Como ele tem, vou passar aqui para mostrar para vocês, tá? Ele é formado por essa região central, uma região que a gente chama, uma região periférica que a gente chama de colarinho, que vai ser formada por microfilamentos. Esses microfilamentos, eles vão estar envolvendo um flagelo central. E aí, qual é a sacada desse coanócito? É que é ele que faz o batimento que direciona o movimento da água, tornando um movimento unidirecional, do poro em direção ao ósculo, tá? Então, como mostra aqui essa imagem, ó. A água vai entrar pelo esporócito, os coanócitos com o batimento flagelar o direcionamento também desse colarinho vai fazer com que se forme um movimento unidirecional da água em direção ao ósculo, certo? Isso é importante, primeiro, como eu já expliquei, para criar um fluxo para o bicho conseguir filtrar a água, para a água conseguir entrar, porque se ela não sai, ela não entra, né? E também, gente, é uma forma de eliminação de excretas, porque tudo que ele não for utilizar, o que o porífero não for utilizar, vai ser eliminado pelo ósculo. Não vai ficar retido ali no átrio, certo? Como essa imagem está mostrando aqui, ó, ele pode ter uma comunicação muito íntima com o amebócito, né? Eles conseguem se comunicar, fazer a troca por difusão de elementos, de gases, de nutrientes, né? Por isso que o porífero, ele não tem sistema circulatório, ele não tem sistema respiratório, é tudo por difusão, tá? Através da parede. E tanto o coanócito quanto o amebócito vão fazer a digestão dos nutrientes captados, certo? Aí eu queria voltar aqui um pouquinho, gente, só para explicar a questão do arqueócito. Eu procurei pra caramba na internet uma imagem dessa desgrama e não encontrei. O arqueócito é um tipo de célula totipotente ou pluripotente que consegue se diferenciar em várias outras células. Inclusive as células reprodutivas, né? Tanto as células femininas quanto as masculinas. E mais lá na frente eu vou explicar melhor essa questão da reprodução.
Então, é uma célula extremamente importante, porque é ela que vai dar origem aos gametas, tá? Ela tem uma capacidade de diferenciação imensa, tá? Muito, muito importante. Aí vamos lá. Quais são os principais tipos de reprodução que a gente tem no porífero? A gente tem uma reprodução assexuada e sexuada. Na assexuada, a gente tem esses três tipos principais: a fragmentação, o brotamento e a gemulação. Qual a diferença entre cada uma delas? Na fragmentação, você tem a liberação de fragmentos, de pequenos fragmentos, tá? Pedacinhos desconexos. Quando você faz a liberação no ambiente desses fragmentos, vai ocorrer uma reorganização celular por causa dessa capacidade de gerar novas células, por possuir uma quantidade, né, uma quantidade muito boa de células pluripotentes, totipotentes. Vai ter uma reorganização e vai ter o início da formação de novas esponjas a partir desses fragmentos, de cada grupo de fragmento. E de acordo com o crescimento, a formação dessa nova esponja, as células vão se diferenciando e formando a estrutura da nova esponja, certo? O brotamento, ele é diferente por quê? Porque primeiro você tem a formação do broto fixado à esponja matriz. Então, é uma nova esponja crescendo a partir da esponja original, da esponja principal. E ela pode se soltar ou não. Na maioria dos casos, essa nova esponja ela nem se solta. Ela fica presa ali mesmo, tá? Mas eventualmente ela pode se desprender e formar um novo porífero independente, que vai se fixar em outro local, tá? E a gente também tem, minha gente, um tipo bem interessante de reprodução assexuada, que é a gemulação. Na gemulação, a gente tem a formação dessa estrutura aqui. Ela se chama gêmula. Como que acontece? Quando as condições do ambiente não estão favoráveis, não estão muito favoráveis, há vários arqueócitos, que são aquelas células com alta capacidade de diferenciação, elas começam a se agrupar e serem cercadas por espículas. Isso vai acontecer ali no mesoílo, dentro do porócito, dentro da estrutura do porócito. Ele vai começar a cercar arqueócitos com espículas, né? E entre essas espículas, para formar uma estrutura como se fosse uma membrana assim resistente, a gente vai ter também o preenchimento com fibras de espongina, que é aquilo que eu estava explicando para vocês, né? São proteínas. E aí forma essa estrutura chamada de gêmula. E aí, como lá nas gimnospermas e nas angiospermas, e aí vocês já podem associar, a gente tem uma abertura nessa estrutura que também é chamada de micrópila. Não sei se vocês lembram. Vai associando, que fica mais fácil. Então, presença da micrópila é uma abertura, tá? Quando essa gêmula ela é liberada depois da morte do porífero e ela encontra condições adequadas para se desenvolver, esses arqueócitos começam a se diferenciar e formar um novo porífero.
relação à reprodução sexuada, como é que acontece essa reprodução sexuada? A maior parte das esponjas, por exemplo, né, elas são monóicas. Não, monóicas não, são dioicas. O que é um ser dioico? Relembrando, é aquele que consegue formar tanto gametas masculinos quanto femininos. Nele mesmo, né? Ele consegue formar os dois tipos de gameta. E é interessante porque, como a maior parte das espécies é assim, foi criado uma adaptação, né? Para evitar uma autofecundação. Então, a maioria dessas esponjas produz os gametas em épocas diferentes. Tem uma época que ela produz o gameta feminino e só em outra época ela produz o masculino, para ficar evitando essa autofecundação e a redução da variabilidade genética, que não é boa, né? E é ainda pior em relação a seres que são sésseis. Não é nada bom, né? Eles não podem fazer muita coisa em relação a isso. Então, foi um mecanismo para evitar a perda de variabilidade genética. Então, o que acontece? Vão ser produzidos os gametas a partir dos arqueócitos. Esses arqueócitos vão se diferenciar, vão formar esses gametas. Esses gametas vão ser liberados, né? O gameta masculino, ele vai ser liberado pelo ósculo, vai ser captado por outra esponja, pelos porócitos, e lá na estrutura, lá no mesoílo, a gente tem a presença de alguns coanócitos que são especializados em carregar esses espermatozoides até os ovócitos. Eles carregam, eles são os coanócitos de condução. Vão carregar ali pelo mesoílo até os ovócitos para ter a fecundação. Então, tá aqui, ó. Tem a fecundação, mesoílo. Ó a presença das espículas, né? Ó, espícula, amebócito, mesoílo. Aí a gente tem o desenvolvimento, a formação do zigoto, o desenvolvimento de uma anfiblástula. Então, o que é essa anfiblástula? Gente, só um instante. Da blástula, depois que forma a blástula, depois que esse zigoto se divide e forma a blástula, essa blástula vai dar origem à própria larva. Ela forma a larva, a blástula forma a larva. E aí essa larva é que vai ser liberada. Vai ser liberada, vai cair num substrato, vai se fixar nesse substrato, se desenvolver, né? As células vão começar a se diferenciar. Então, vejam, não são os tecidos se formando, são células totipotentes que geram outras células, né? Não tem formação de tecido. E essas células vão se desenvolvendo e a gente vai tendo o desenvolvimento do porífero adulto, certo? Então, aqui que entra a importância dos arqueócitos. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa importante. Minha gente, fora isso aqui, tem vários outros tipos de célula. Mas como eu falei, é muito aprofundado, não tem importância, assim, tanta importância a gente ver. Mas tem, por exemplo, tem células que estão que são colonizadas por bactérias simbiontes. E aí essas bactérias, elas vão colonizar outras células quando
quando a gente tem a formação do, por exemplo, do gameta, né? Essas bactérias, elas vão como se fosse, quase como se fosse a questão da mitocôndria, né? Aquela hipótese de que a mitocôndria era um ser, né? Um ser procarionte, que é a teoria da... Alguém lembra o nome? Teoria simbiótica? Alguma coisa assim. Vocês lembram disso? Pronto. Então é a mesma coisa. No porífero existe esse, esse negócio aí, esse arranjo. Algumas bactérias, elas estão ali e entram nas células para colonizar essas células e irem para o novo porífero. Muito, nossa, é muito interessante, né? Se você acha que o bicho é... Só porque ele é simples, não tem nada acontecendo ali, mas tem muita coisa acontecendo, né? Gente, alguma dúvida? Algum comentário de porífero? Não? Alguma curiosidade que alguém tenha? Então, bora passar para frente? É. Ô, gente, é muito bom estudar essas coisas, pelo menos eu gosto, ó. É bom entender assim as coisas. Aí você tá viajando, aí você vê ali né, a esponjinha do mar, você, caramba, coanócito, essa porra tem coanócito, tem amebócito, entendeu? Coisa de nerd, coisa de nerd. Então, bora. Bora voltar, né? Gente, tá dando pra ver direito a imagem? Tá, né? Tá. Os detalhes das imagens, tá. Perfeito. Beleza. Só confirmando. Ok. Vamos passar pra frente. O próximo filo que eu vou falar hoje é o quinidária, tá? Então, os quinidários, para quem não lembra, inclui os corais. Então, ó, pelo amor de Deus, coral não é porífero. A gente fica tentado a achar que é porífero, né? Mas não. Então, inclui os corais, as anêmonas, as hidras, caravelas, né? São animais. Qual a diferença deles para os poríferos, né? Os poríferos são parazoários. E a partir dos quinidários a gente tem o quê? Os metazoários, né? Por quê? Porque a partir dos quinidários a gente vai ter já a formação de folheto embrionário, de dois folhetos embrionários, o ectoderma e o endoderma. Então a gente tem aí já a gastrulação depois da formação da blástula, certo? Que mais? Esses seres, esses animais, eles também já apresentam um sistema digestório inicial. Ele não é completo,
tá? Porque ele é formado por uma cavidade, ele tem um fundo cego, então não vai ser completo, mas existem ali células só especializadas em fazer essa digestão. A gente tem um tecido especializado em fazer digestão. São seres. Conectar aqui o computador na tomada. Já vai fazer 1 hora que a gente tá aqui. Falando só de poder. Beleza. São seres com uma organização também, uma organização corporal relativamente simples, né? Tem uma estrutura relativamente simples. Tem um corpo e tentáculos, a presença de tentáculos ao redor de que estrutura? Da boca, tá? Então, anatomicamente, a gente vai ter duas formas básicas de quinidário. A forma de pólipo e a forma de medusa. A forma de pólipo é séssil. E a forma de medusa é natante, né? Tem a capacidade de se movimentar, de nadar. No pólipo, a gente tem a boca voltada para cima, a boca e os tentáculos voltados para cima, porque como é uma forma séssil, ele tem que aproveitar quando a presa surge e agarrar aqui, né? Ele não pode sair atrás da presa, como a medusa. Já a medusa, ela tem a boca na região inferior, na região ventral. E os tentáculos ao redor, porque ela consegue achar mais fácil essa presa. E detalhe, a maior parte das espécies, maior parte mesmo, é carnívora. Pouquíssimas espécies se alimentam de outras coisas que não sejam animais. Então, como é a estrutura básica de um quinidário, tanto do pólipo quanto da medusa? A gente tem a presença de uma epiderme, é uma camada externa que vai se formar a partir de qual folheto? Da ectoderme. É muito parecido com o nosso, né? Nossa pele e nossos anexos, né, vão ser formados a partir da ectoderme. No quinidário também. A endoderme vai formar o quê? Vai formar a parede da cavidade gastrovascular, que é interna, e entre essas duas camadas, a gente vai ter a presença de uma substância gelatinosa muito rica em matriz colágena, que a gente chama de mesogleia. Essa mesogleia, minha gente, ela não constitui um tecido, como a epiderme e a cavidade gastrovascular. Não constitui um tecido verdadeiro. Ela se forma a partir dos dois, tanto da ectoderme quanto da endoderme. E ela tá ali para servir de sustentação, para preencher o corpo desse animal. E para também a gente tem a presença nos quinidários também de amebócito nessa mesogleia, certo? Aquelas células que conseguem se locomover. Que mais? Então, aqui bem delimitado, né? Dá pra gente ver bem direitinho.
Vendo em mais detalhes como que é a histologia desse animal. Então, pegando um corte seccionado da parede desse quinidário, o que a gente vai encontrar? Internamente, a gente vai encontrar células mioepiteliais digestivas. São células flageladas, contráteis, que elas vão, né, com o batimento flagelar, elas vão conseguir movimentar o conteúdo, dentro dessa cavidade. Isso é extremamente importante para quê? Para espalhar as enzimas que são produzidas, as enzimas digestivas, para fazer também a mistura dessas enzimas com o substrato que vai ser digerido e para também enviar o que sobra ali da digestão para a boca, para você ter a eliminação das excretas, daquilo que não foi digerido, tá? Então, é mioepitelial, vocês lembram de célula contrátil, células que contém ali contém miofilamentos e um exoesqueleto que está adaptado funcionando para contração. A gente também tem, minha gente, células glandulares que vão ser responsáveis por secreção de várias substâncias, tá? A gente tem a presença de células nervosas, e essas células nervosas, elas vão constituir, eu acho que eu coloquei, deixa eu ver, não, coloquei. Elas vão constituir o sistema nervoso primitivo desses quinidários, que é um sistema nervoso difuso, fibras nervosas difusas, ou seja, é uma rede de neurônios que vai estar espalhada por todo o bicho. E não vai ter a concentração em nenhuma região de células que vão coordenar o funcionamento das outras, né? Você não tem a presença de gânglios, você não tem, né, a presença do acúmulo de células nervosas, que vai influenciar o funcionamento do resto do sistema. É um sistema espalhado. Por isso que a gente chama de difuso. Ele está difuso por todo o corpo, igualmente por todo o corpo do animal. Então, você tem a presença dessas células, ó, tanto na parte interna quanto na parte externa, tá? Mas aqui é porque aqui é diferente. Ele colocou... Não, calma. Gente, só um instante. Aqui, nessa imagem, no caso, me confundi. A célula nervosa é essa preta aqui, ó. Que ela vem, ó, ela transpassa toda a parede, ela vem, passa pela mesogleia, ela, ó, pode estar aqui só na parte externa, pode estar só na parte interna, tá? Tá em todas as camadas, certo? A gente também tem a presença da célula mioepitelial epidérmica. Essa célula mioepitelial epidérmica, ela vai ser responsável pelo movimento contrátil. Então, ela é muito importante também para fazer uma contraposição à contração da mioepitelial digestiva. Por quê? O que acontece? Quando você tem uma contraposição de contração dessas células, você consegue ter um alongamento do bicho, do corpo do bicho.
E isso é importante para a movimentação dos tentáculos, isso é importante para que ele tenha mais efetividade na hora de agarrar a presa. É importante para, enfim, para a movimentação geral dele, principalmente envolvido na questão da alimentação. A gente tem também a presença de quinidoblasto. Eu falei que quando vocês forem pensar em porífero, vocês vão pensar em quê? Quinidócito, né? Ou quinidócito não. Esqueci. Vocês vão pensar em quê? Falem aí. Não, não, não. Coanócito, meu povo, coanócito. Vamos pensar em coanócito. E nos quinidários, vocês vão pensar no quinidócito. Mesma coisa. Deixa eu aumentar aqui. Quinidócito ou quinidoblasto. Que é a mesma confusão. Mesma confusão. Tem autores que falam que é a mesma coisa, tem autores que falam que são coisas diferentes. E por que vocês vão pensar no quinidoblasto? Tem que estar muito fixo na cabeça de vocês. Porque é a célula-chave para sobreviver, para o modo de sobrevivência do quinidário. É por meio dessa célula especializada que ele vai conseguir capturar o alimento de forma efetiva. Por quê? Porque essa célula, como vocês podem ver aqui, ele tem a presença de um líquido que é irritante, que se chama quinida, né? E esse líquido, ele vai ser liberado toda vida que esse quinidocílio for estimulado. Esse quinidocílio, ele funciona, ele é uma estrutura que faz parte da célula e ele funciona como um gatilho. Ele vai ser, quando ele é estimulado, quando, né, um animal se aproxima e estimula o contato, estimula esse quinidocílio, o quinidócito ele vai disparar uma estrutura tubular longa chamada nematocisto, né? Esse nematocisto ele fica encapsulado, preso dentro da célula, dentro do quinidócito. E ele fica preso, ele está encapsulado e ele está preso por uma estrutura chamada opérculo, né? Então, o quinidocílio, ele vai ser estimulado, o opérculo se abre e o nematocisto é engatilhado para fora. E vai liberar essa substância irritante que vai paralisar o bicho, vai paralisar a presa. Então, a presa vai ficar ali paralisada, sensibilizada e vai ser mais facilmente capturada, certo? Agora vamos falar de reprodução. Reprodução do quinidário. O quinidário ele consegue se reproduzir tanto de forma assexuada como sexuada também. As formas assexuadas são parecidas com os poríferos. Então, a gente pode ter a estrobilização, né? A gente pode ter tanto
o brotamento, que é chamado de estrobilização, e a gente pode ter. Tem um outro. Eu vou lembrar e falo já para vocês. E a gente tem, minha gente, uma coisa que é muito cobrada em questões de vestibular, que é a chamada metagênese, que é a alternância de gerações. Aí vocês vão lembrar da alternância de gerações que a gente viu lá nas plantas. Mas qual é a diferença? É que nessa alternância aqui, a gente está mais focado na questão da morfologia, da forma do animal que está presente ali. E não se está sendo uma reprodução sexuada ou assexuada, e a gente não tem a diploidia. Então, todas essas formas aqui, elas são diploides, são 2N, tá? Essa alternância de gerações é uma questão mais morfológica. Tem também essa questão de ser de ter a fase assexuada e a fase sexuada, mas está mais focado na questão morfológica. Então, como é que ocorre? Nós temos as medusas, e esse exemplo aqui é dessa espécie aqui, tá? Aurelia sp, que é uma espécie de, de água-viva, tá? Espécie de água-viva. Muito comum. É a mais utilizada para exemplificar essa metagênese. A gente tem a formação de gametas nessas medusas adultas. Esses gametas, eles vão se fundir, vai formar um zigoto. Esse zigoto vai gerar uma larva, que é chamada de plânula, tá? Essa plânula, ela vai ser liberada, vai encontrar um substrato, vai se fixar nesse substrato e depois dessa fixação, ela vai começar a se diferenciar e a produzir, né, produzir assexuadamente o que a gente chama de éfiras, que são medusas imaturas. Depois de formar essas éfiras, elas vão ser liberadas e no ambiente elas vão sofrer maturação e gerar medusas adultas, tá? Então, a gente tem uma reprodução assexuada aqui nesse pólipo, depois que ele se fixa, e uma reprodução sexuada na medusa adulta. E é isso. Alguma dúvida? As planárias, as tênias, né? Então, o que mais? Enfim. O que é importante saber dos plateumintos? Quais as principais diferenças que a gente encontra aqui em relação aos quinidários? Algumas coisas, tá? Que eu trago, inclusive, nessa imagem aqui. Primeiro, eles vão formar o mesoderma, né? Então, a gente vai ter a formação de 3 folhetos embrionários, tá? Eles são acelomados, mas a gente vai ter ali a presença do mesoderma, que vai ser muito importante para a formação de outros tecidos dos bichos desse filo, tá? A gente vai ter a presença de um sistema digestório incompleto. Então, aqui, por exemplo, na planária, né? Que é o exemplo mais comum. A gente vai ter uma boca, uma faringe e um intestino.
Então, essa boca, ela vai, ela está fundida com o intestino de fundo oco. Então, por que que é um sistema digestório incompleto? Todo mundo sabe. Porque não tem ânus, não tem a presença do ânus. A gente também tem a presença agora de um sistema nervoso mais organizado. Não é mais difuso como era nos quinidários. Como que funciona esse sistema nervoso? A gente tem um par de gânglios que vão estar localizados na região cefálica do bicho, e eles vão ser seguidos por dois cordões nervosos que vão percorrer o corpo e formar uma rede neural que vai se estender por todo o corpo, tá? A gente também tem a presença desse ocelo, que é uma região de captação primária de luz. E aqui é importante a gente lembrar que é uma estrutura que não é capaz de formar imagem. É uma estrutura que consegue captar a quantidade de luz do ambiente. Então, transmite informações da quantidade de luz. Se está mais claro ou se está mais escuro. E que mais? Meu Deus, eu ia falar alguma coisa sobre... Ah, sim! Aqui entra a questão do processo, minha gente, de cefalização do sistema nervoso. Isso é muito importante, isso é interessantíssimo. Com os plateumintos, né, a gente tem a concentração a gente tem a concentração de células nervosas nesses gânglios. Por quê? E por que nessa região? Tem hipóteses que falam, eu estava estudando sobre isso esses dias, tem hipóteses que falam que isso foi uma característica de seres rastejadores. Quando você está rastejando, né, consequentemente, existe uma região do seu corpo, e esse movimento é unidirecional, isso é importante. É um movimento unidirecional, consequentemente, uma região do seu corpo vai entrar em contato primeiro com o ambiente. E isso é importante em relação à obtenção de alimento, em relação à captação de estímulos do ambiente. É a região que primeiro tem contato com o ambiente. E é a região onde você tem a captação desse nutriente. Então, você tem ali a presença da boca. Não aqui nos plateumintos. Depois. Então, esse processo de movimentação unidirecional foi assim, muito importante para a cefalização do sistema nervoso. Para a cefalização do sistema nervoso. Vocês sabiam disso? Aposto que não sabiam. Certeza. Tenho certeza. E olha, isso é cara de questão da Enem, não? Eu acho. A cara de questão da Enem. A comparação, mete aí um processo evolutivo. Muito massa. E a gente também tem, minha gente, nesses plateumintos, um sistema reprodutor individualizado também, né? A gente tem a presença desses ovidutos e de ovários, né? De ovários, da estrutura que funciona como uma vagina, né? Da estrutura do poro genital, presença de testículos. Então, você tem uma separação bem clara de estruturas produtoras de gameta e que vai tornar o processo de reprodução bem mais efetivo, tá? O que mais que eu ia falar dessa imagem?
Tá aqui um exemplo, como vocês podem ver aqui como a estrutura corporal desse filo é mais complexa. Então, aqui a presença da epiderme, a presença aqui de um preenchimento de cavidade, já a formação de um tecido, de uma musculatura, certo? Eu acho que nessa imagem nem tá muito, não tá muito correta não, porque não chega a ser uma musculatura, tá? Não é um tecido muscular. São células miocontráteis, mas não é tecido muscular. Mas vocês conseguem ver, tá? Que a gente tem uma camada de células miocontráteis, uma camada circular e uma camada longitudinal. Isso acontece por quê? Para dinamizar a forma como que o corpo desse animal vai se contrair e vai possibilitar uma variedade muito maior de movimentos. Porque quando você tem uma camada circular, vocês vão ver isso em histologia, tá? Quando vocês passarem na faculdade. Tem alguns órgãos que têm uma camada muscular circular e outra longitudinal. Então é mais ou menos assim. Você tem uma camada reta e uma camada circular. Então, você tem contrações diferenciadas e, e uma variedade muito maior, mais possibilidades de movimentação. Gente, um minuto. Voltando, minha gente. Tá, então aqui a presença de um mesênquima, que vai ser esse tecido de preenchimento, uma cavidade digestiva, glândulas, presença de glândulas mucosas, e essas glândulas mucosas, elas são muito importantes para a formação do tegumento, que envolve o plateuminto, né? A gente chama de tegumento não ciliado. É extremamente importante para manter a integridade da epiderme desse bicho e a hidratação. Né? Especificando um pouco mais sobre a digestão, porque é uma coisa que cai muito também a respeito dos plateumintos, né? Como que funciona a digestão
nesses animais? A gente tem a presença de uma rede de tubos e que vai findar, gente, em células que podem ter, quando são células que podem ter um flagelo ou podem ter vários flagelos, tá? São células periféricas em forma de taça. Quando essa célula ela tem vários flagelos, ela é chamada de célula flama, tá? Esses túbulos, eles vão cair nessas células flama. E para que elas servem? Elas vão criar, basicamente, um sistema de pressão negativa para que haja a entrada de substrato no sistema digestório do bicho. Então, especificamente em relação à planária, só voltando aqui, vocês estão vendo aqui a faringe, né? A gente tem a boca e tem a faringe. Essa faringe, ela vai ser lançada sobre a presa, vai ter a liberação de enzimas e vai se iniciar uma primeira digestão que é extracorpórea. Feita essa digestão inicial extracorpórea, ele começa a absorver o substrato formado e vai passar para o sistema digestório e vai ter ali tanto uma digestão extracelular quanto intracelular. Extracelular, nesses tubos digestórios, por enzimas também, pela liberação de enzimas, e finalizada de forma intracelular, que nem ocorre com a nossa, tá? E voltando aqui para a célula flama. Quando tem a presença desse substrato, ele precisa ser colocado para dentro, tá? Dos túbulos digestórios. E você só consegue isso fazendo uma diferença de pressão. Tentem associar com, por exemplo, a filtração renal. Como que o sangue ele consegue sair do capilar e entrar no glomérulo? Porque você tem uma diferença de pressão. E essa diferença de pressão, ela é criada. Ela não existe de forma natural, ela não ocorre de forma espontânea, ela tem que ser criada. A mesma coisa aqui. O substrato que tem que ser digerido só vai entrar na célula, só vai entrar no tubo digestório se tiver uma diferença de pressão. E quem cria isso é a célula flama, pelo batimento dos flagelos, desses múltiplos flagelos, tá? E uma vez que a gente tem a entrada do substrato, vai ter finalmente a finalização desse processo de digestão. Todo mundo entendeu como é que funciona a célula flama? Pedro, é isso mesmo. Apareceu. Massa. É isso mesmo. Parece um foguinho. Nem vi. Não vi. Mas, enfim. Então, vamos lá. Pra gente finalizar. Agora vamos para a parte mais chatinha, que é a questão das doenças, né? Em relação aos plateumintos, a gente vai ter 3 doenças principais: esquistossomose,
teníase e cisticercose, que é uma variação da teníase, né? Começando aqui pela esquistossomose, vamos lembrar de algumas coisas importantes. Primeiro, quem vai ser o agente etiológico, né? Bem básico. Esquistossoma SPP. Existem 3 espécies principais que vão causar esquistossomose. Mas o que é mais conhecido, a espécie mais conhecida é o Mansoni. Vocês devem lembrar, esquistossoma Mansoni. Esse esquistossoma, inicialmente, ele vai estar em forma de ovos, tá? Presente onde? Em fezes contaminadas. Essas fezes, elas vão ser carregadas para reservatórios de água parada. Então, lagoa, lago, reservatórios de água parada. E reservatórios que tenham o hospedeiro intermediário desse plateuminto, que é quem? O caramujo. Vai ser qualquer caramujo? Não. Ele tem que ser do gênero Bionfalaria. Se não for do gênero Bionfalaria, o esquistossoma ele não consegue seguir com o ciclo dele, com o ciclo de vida dele, certo? Então, esses ovos, eles vão estar na água, tá? Existem evidências de que as células que são liberadas desses ovos, que são os miracídios, eles são atraídos por substâncias químicas liberadas pelo caramujo, né? Então, esses miracídios, eles vão encontrar o caramujo, vão penetrar no caramujo, e aí você vai ter a formação de um esporocisto primário. Esse miracídio, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, né? Ele é ciliado. Ele vai perder os cílios e vai começar a se reproduzir de forma assexuada, que é uma reprodução chamada de pedogênese. Na pedogênese, ele vai formar os esporocistos secundários. E esses esporocistos secundários que vão dar origem às cercárias, tá? Essas cercárias, elas têm a capacidade de nadar e elas são dotadas, né, de uma estrutura especializada em... Vixe, minha mãe. É uma estrutura especializada para que essa cercária ela consiga penetrar ativamente na pele do ser humano, que é o hospedeiro definitivo do esquistossoma. Então, ai minha gente, por que que o miracídio ele não consegue infectar? Por que que tem que ser a cercária? Porque só a cercária consegue penetrar ativamente na nossa pele. O miracídio não consegue. Ele só consegue penetrar no caramujo, tá? A nossa pele. É uma penetração tão ativa que ela gera coceira. Você sente o bicho entrando, né? Depois que essa cercária ela penetra na pele, tá? Ela vai perder a cauda, vai cair na circulação, vai migrar para o sistema porta hepático, né? Ali na veia porta, no fígado, e vai maturar, vai formar
vai formar os bichos adultos, tá? Os vermes adultos. E esses vermes adultos, eles são capazes de produzir os gametas. Esses gametas vão se fecundar e novamente, né, a gente vai ter a produção do ovo e esse ovo vai ser eliminado nas fezes e reinicia o ciclo, tá? Pedro, não vale, você também é nerd. Não vale. Gente, vocês sabem que o João Pedro é nerd que nem eu, né? A gente, meu Deus, a gente conversa tanta besteira. Ué, é. Mentiroso, mentiroso. Babão. Tá, vamos voltar pra terminar. Eita, não sabia que não sabia que o povo não sabia. Bora, meu povo. Destravou, linda? Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, JP. Ai, meu Deus. Ai, tá, bora voltar. Ai, minha gente. Vocês sabem, vocês sabem por quê que cria uma barriga d'água na esquistossomose, que dá aquela, né, aquela ascite característica da esquistossomose? Exatamente por conta da presença desses parasitas no, nas veias mesentéricas. Então vai ter ali uma interrupção do fluxo. E o fluxo de sangue no fígado, gente, é muito alta. Por que que a gente chama de sistema porta, esse sistema do fígado? Porque todo o sangue que vem do intestino, ele primeiro cai no fígado. Ele funciona mesmo como uma porta. Toda a circulação do intestino entra pelo fígado. Então, vocês conseguem imaginar aí, né? Como que é importante, como que você atrapalhar o fluxo sanguíneo nessa região é deletéria. Então, vai formar. Tanto que tem até bem marcado, enfim, tem. Vocês podem ver depois umas fotos na internet, né? As veias bem demarcadas, né? Junto com essa ascite. É por esse motivo, tá, minha gente? Próximo, teníase.
Tenias e a gente tá careca de saber, né? Tamo careca de saber, mas vamos lá. Tá. Primeiro, primeiro a gente vai ter a liberação, né, de proglótides dessas tênias que estão lá no intestino. Essas tênias vão liberar proglótides gravídicas. Elas vão estar fecundadas, autofecundadas ali, cheias de ovos. Vão ser liberadas nas fezes da pessoa que está infestada. Essas fezes, elas vão ser ingeridas em algum momento, né? Ou por vaca, boi, ou então por suínos, né? E aí, dependendo, né? Então, a Taenia solium, ela vai se desenvolver no porco e a Taenia saginata no boi, tá? Na espécie bovina. Depois da ingestão dessas fezes contaminadas, né? Essas oncosferas, elas vão penetrar no intestino do bicho, vão cair na circulação e vão atingir os tecidos musculares. Vários tecidos, na verdade. Inclusive, mas principalmente o tecido muscular. E é nesse tecido que a oncosfera vai se desenvolver, formando um cisticerco. Esse cisticerco é que é finalmente ingerido pelo ser humano. Então, quando a carne está contaminada e está mal cozida, esse cisticerco ele se torna viável. E ao ser ingerido pelo ser humano, ele vai ser liberado, né? Vai se desenvolver uma nova tênia, tá? No intestino. E vai recomeçar o ciclo. Essa tênia vai produzir proglótides gravídicas, vai liberar e vai reiniciar o ciclo, certo? E aí, a merda maior é quando acontece o quê? É quando, ao invés da gente ser o hospedeiro definitivo, a gente vira o hospedeiro intermediário. A gente faz o papel do boi, do porco, né? E aí que é o pior quadro de todos, que é o desenvolvimento não da teníase, mas da cisticercose, que agora a gente está ingerindo os ovos, né? A gente está ingerindo as oncosferas. E essas oncosferas vão penetrar nos nossos tecidos, não vão mais para o nosso sistema digestório, elas vão penetrar os nossos tecidos, inclusive o tecido quê? Nervoso, que é daí que vem o principal risco da cisticercose. Inclusive, quando eu morava em Fortaleza ainda, uns anos atrás, foi divulgado, né, um conjunto de casos de contaminação de alface, minha gente. Nossa, alface. Água contaminada com ovo, né, de tênia. E aí, várias pessoas desenvolveram. Teve uma criança, inclusive, que veio a óbito por causa da cisticercose. Quando foi descobrir, já era tarde. Já estava tendo. Foi descobrir porque começou a ter muita convulsão. Enfim, assim. Acreditem, até hoje pessoas ainda morrem por causa disso. Né? E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com
principalmente com verdura, verdura crua, porque, minha gente, água contaminada é só o que tem por aí, tá? A água do solo contaminado, água. Aí a gente come esta porra sem lavar direito e, né, por uma besteira desenvolve uma doença dessa. Quem vai saber, né? A gente que mora no interior tá mais suscetível, infelizmente. Então, a gente vai ingerir essa oncosfera, a oncosfera vai penetrar nos tecidos, vai eclodir e vai formar esse cisticerco. E aí, esse cisticerco pode ser formado, né, tanto no tecido muscular, principalmente, pode ir para o coração, inclusive, então pode prejudicar o funcionamento do coração, vai para o sistema nervoso, impede o funcionamento eficaz do sistema nervoso, então a pessoa começa a ter episódios convulsivos e leva à morte, infelizmente, pode levar à morte, tá? E é isso, gente, né? É basicamente isso. Terminamos por hoje. Ah, pensaram que eu não ia trazer o Bob Esponja. Ha! Olha vocês errados. Pô, é porque Porífero é mais legal. Pois